Gente, primeiro de tudo, então, sejam muito bem-vindos. Cada um de vocês tem uma historinha linda quando eu olho, uma honra receber todo mundo. Obrigada por aceitarem esse convite de a gente estar aqui hoje para conversar. Acho que está aqui. Obrigada ao pessoal da No Ponto que está aqui, né, que ajudou a fazer isso acontecer. Vamos lá. Esse é o tema de hoje, né? Acho que vocês sabem, a maior parte conhece. A gente está sempre circulando por aí. E aí a gente queria contar o que a gente viu ao longo desse ano, já com a visão de planejamento, né? Então, mas o importante é por quê? Por que que isso surgiu, né? Por que que a gente está aqui? Muitos de vocês sabem dos pilares das marcas que a gente já trabalhou, né? Esses são os nossos. A No Ponto tem os dela. Espera aí que eu estou virando aqui. A No Ponto tem os dela. E esses são os nossos. Então, aqui a gente está hoje falando um pouquinho de conhecimento. A gente foi em alguns eventos, então a NRF, que é uma feira de varejo, a gente foi depois para a XSW, que é um all-inclusive, né? São todos os temas juntos. Depois a gente foi para o Hacktown, que é uma versão brasileira, né, do que é esse all-inclusive, de discussões de sociedade. E, por fim, eu dei uma escapadinha na China. E aí, como é que você descobre tudo isso? E alguns estão escapando agora, né? Assim, como é que a gente vê tudo isso e todos os estudos do ano e também os projetos e a gente queria compartilhar. Então, esse é o nosso pilar de conhecimento. Dimensionamento é quando a gente se coloca à disposição de todos os projetos. A gente hoje está aqui no Parceria, porque compartilhar tudo isso e colaborar de alguma forma para cada um dos negócios, das marcas de vocês, é o que a gente faz, né? E lembrando que a gente tem uma assinatura, né? Somos provocadores respeitosos para que a sua marca se mantenha relevante. Então, que a gente seja um pouquinho disso hoje, né? Colocando sementes de provocação aí, né? Na cabeça de vocês. E, por fim, a gente tem um pilar que é Joy. Porque se não for para ser legal, a gente não é para ser. Então, que vocês tenham aqui essa 1h30 de tranquilidade, né, de joy, que seja gostoso, que seja respeitoso, porque para a gente é um prazer gigantesco estar aqui. Tá ruim? Ele está falhando, ele falha, né? Quer tentar trocar? Tem outro lá. Muito bem. Então, no fim do dia, o que a gente está fazendo aqui com vocês é isso. A gente está praticando os nossos pilares. E é isso que a gente faz com a maior parte de vocês, quem já passou pela No Ponto como cliente. Essa é a nossa obsessão, né? Coloquem os pilares para rodar, para que eles façam sentido. Então, a gente está fazendo isso aqui hoje com vocês, colocando todos eles em prática. Então, bora lá. Outro convite que a gente sempre faz é mantenha a cabeça aberta, né? Vocês vão ver coisas meio diferentes, meio esquisitas. Sabe aquele do julgador, isso não é para mim? Sempre acontece, mas que vocês tenham ideias brilhantes hoje, que possam sair daqui um pouquinho inspirados com o que vem por aí. Bora começar então. Eu vou realmente tentar aqui trabalhar no nosso horário. Melhorou o som, não melhorou? Acho que é o lugar, né, gente? Muito bem. Então, bora lá. Quero começar, então, falando para vocês. Vamos tentar? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Melhor, pior? Melhor? Então, vamos nesse. Eu queria começar contando o que mais me impactou esse ano, ao longo dessas jornadas todas. E foi minha chegada na XSW, foi minha segunda ida esse ano. E aí, a palestra de abertura era de uma engenheira da NASA com uma poeta. E aí, meu racional queria entender essa conexão, como é que eu junto duas coisas que parecem tão diferentes, né? E aí eu vi no palco, e realmente foi a palestra de abertura, algumas pessoas que estão aqui tiveram essa experiência também de assistir, e aí sobe uma poeta, que é a Ada Limon, é uma poeta premiada americana, e ela foi contar o que é o desafio de você desenvolver uma poesia, como é uma arte tão complexa, assim como viajar para o espaço. Então, ela fez uma conexão entre o que é uma criação de uma poesia e você ter algo que era tão desafiador, né, de ir ao espaço, que é você lidar com a incerteza. Era no Dia da Mulher, era a palestra de abertura, e a gente tinha 2 mulheres no palco, então tudo isso era muito icônico ali para a gente. E esse foi a vibe
da palestra de abertura. Essa mulher aqui é uma engenheira, então você pensa da NASA, é um cargo alto, e ela se colocava como fã da Ada Limon, e foi uma conversa linda. A Ada foi convidada para escrever uma poesia, que foi colocada numa peça, que foi para o foguete, para uma missão que sai agora em 2024 para a segunda lua de Júpiter. Então, assim, era tudo muito complexo eu entender que alguém escreveu, e depois a Ada escreveu a poesia de próprio punho, que foi colocado na peça, que foi colocada no foguete. Então, eu fui olhando aquilo foi me desconfortando de um tanto, que era como a gente tem um humano tão enraizado numa atividade como essa. Então, essa era a mensagem. Que mensagem era essa, né? E eu confesso que eu perdi um pouquinho o rumo de casa, e eu mudei toda a minha trajetória da XSW a partir da palestra de abertura. Então, eu queria começar, então, fazendo um convite para que vocês pudessem sentir um pouquinho do que eu senti em algo tão complexo, né? E aí eu queria, então, chamar a Kelly. Kelly Just é uma poeta, jornalista, tem uma história linda na área de comunicação e criou um perfil chamado Dentro Eu Fora. E ela vai compartilhar com a gente algo que ela criou específico para a gente hoje, que é Espelho do Tempo. Seja bem-vinda. Obrigada, Cris. Olá, bom dia a todas e todos. Às vezes as palavras elas chegam antes do som e nem sempre o que se diz precisa ser explicado, né? Então hoje eu vou deixar que as palavras façam o trabalho delas. Nos tornamos presente e até ontem nós éramos futuro ou futuro. Você também se lembra disso? Sei que daqui a algum tempo seremos passado, talvez passado batido se desatentos ao movimento. Não ao meu ou ao seu isolados. Há algo para além de nós mesmos que se move. Gerações que se encaram neste presente. Espelho do agora refletido no tempo e o que você vê. Ponto cego. Que cega e nos coloca em perigo. Risco de colidir em um único ponto de vista. Enfraquecemos a empatia, reforçamos preconceitos, construímos muralhas, fechamos os ouvidos, afastamos as mãos. Justo elas que poderiam se tocar e abrir um novo caminho. Colocamos peso no passado e urgência no futuro. Perdemos a profundidade do agora e ficamos na superfície das relações artificiais, virtuais, parasociais. Labirinto de conexões unilaterais que nos trancam em quartos distintos, em que ironia, construídos pelos mesmos tijolos. Depressão, ansiedade e solidão, o paradoxo das gerações. É preciso ajustar o relógio se não quisermos viver fora do tempo. Trocar a nossa lente, sair da superfície, da camada simples do julgamento. Respeitar as diferenças. Eu sei, parece um amontoado de clichês, mas talvez seja o clichê o ponto de partida. Se atrever a conhecer. Aguçar a nossa curiosidade e topar se colocar no lugar, sair do seu próprio lugar. Há um caminho a ser percorrido nesse cenário que muda a velocidade da luz. Chamam de ecossistema de inovações e ecossistema pressupõe vida. Semente fértil em solo de movimento e adaptação. Ação. Substantivo que nutre a mudança. Raiz fértil para quem se arrisca a aprender. Não apenas existir, ser momentâneo ou passageiro, mas se provocar a cada passo, se quiser ser mais do que um instante. Atravessar o tempo, criar significado e não ser só um eco irrelevante. Que sejamos presente, palco vivo do agora, sair da coxia com um olhar curioso e passos que caminham com propósito. Tecer o futuro e ficar na memória, pois afinal, você quer ser passado batido ou a marca que permanece na história? Acho que ficou o convite, né? E assim seguimos. Então,
começamos aqui. Acho que quando a gente começou a montar esse material, a gente olha por tendência, né? Tendência é aquilo que vem. Então, encontrei uma explicação da Box 1824 falando sobre tendência e modismo, até para dar o drive do que a gente ia separar aqui hoje, né? Então, acho que modismo está mais claro, é aquilo que é do momento, que acontece, que todo mundo, de repente, fala sobre isso, a gente não sabe nem de onde veio, mas não necessariamente ele permanece, né? Então, é um cuidado, a gente tem uma atenção a ele. Ao passo que a tendência é uma discussão social, são coisas que estão acontecendo, é uma junção de dados, de conversas, de diálogo, de observação, que aí sim se mantém ativo, né? Porque ele pressupõe, talvez, futuros, né? Futuros possíveis, é isso que ele acontece. Então, na verdade, quando a gente fala sobre isso, a tendência ela pode ser a mesma por anos e anos, como é o caso de sustentabilidade. A gente fala de sustentabilidade há tantos anos, mas ele não deixa de ser uma tendência. Então, aqui, como a gente não tem essa competência de determinar todos esses movimentos, a gente vai chamar o nosso de Big Temas, né? Então, a gente vai trabalhar aqui hoje 5 Big Temas, né? O primeiro deles, saúde mental, a gente vai falar um pouco sobre longevidade, a gente vai falar sobre varejo de experiência, tecnologia e AI, e a gente vai finalizar com performance na veia, que foi a minha última aprendizado, né? Melhorou o som, gente? Melhorou? Tá ótimo. Então, vamos lá. Vamos falar de saúde mental, que esse é um tema que tem me impactado pelo menos aí nos últimos 3 anos, e isso acontece pelo posicionamento, né? A gente começou a entender o desafio de posicionar as marcas para um cliente e uma situação que a gente já não estava entendendo mais o que estava acontecendo, né? E aí, a gente, na verdade, vive um cenário de policrises, esse é o nome. A gente já ouviu isso na NRF há 2 anos atrás, para quem estava lá. E esse aqui é um mapa do que era, talvez, os temas, né, do mundo em janeiro de 22. Quando estourou a guerra na Ucrânia, virou isso. Então, assim, é tudo muito rápido que muda, né? E eu acho que todo mundo aqui se coloca, às vezes, nessa pergunta: por que eu estou tão irritado? Ou por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou tão tenso? Eu sou geração X, né? Então, assim, gente, eu já velha guarda, né? Eu não tive outras na minha educação e tal. A gente viveu sem celular, viveu sem tudo isso. Então, eu me considero uma pessoa não ansiosa. E, de repente, eu me vejo, assim, sem conseguir parar, né? Eu vou assistir TV, mas a TV não é só isso, não, eu vou ler um livro, mas, cara, eu vou ficar lendo o livro, não, eu quero fazer nada, mas eu vou ficar sem fazer, não posso ficar sem fazer nada no domingo, né? Então, eu acho que a gente tá muito corrido tudo, né? Isso é para todo mundo. Então, são guerras simultâneas, essa instabilidade que a gente vive, a crise climática, a gente está ouvindo isso o tempo todo. E aí, o que a gente tem? O Brasil é considerado pela OMS o país mais ansioso do mundo, né? Quase 19 milhões de pessoas. Aproximadamente 300 milhões no mundo são depressivas hoje, então é gigantesco, a gente não está sozinho no mundo, né? E a pandemia aumentou isso 25%, ou seja, 1/4 simplesmente catapultou, né? E aí tem uma frase que eu trouxe aqui do presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, que ele fala: uma das principais explicações para esse aumento é o estresse, e o estresse sem precedentes é causado pelo isolamento social. E aí eu peguei esse gancho. Obviamente, a pandemia, a gente tem uma memória, a gente esquece rápido, mas a gente tem essa memória do que a gente viveu. E aí esse tema no me traz a uma palestra que foi, depois da Poeta, eu ia assistir uma palestra sobre as 10 tendências de tecnologia. No palco principal, era esse o tema. Eu me rebelei, eu falei, eu não tenho condição de ficar nessa coisa, porque eu já chorava tanto com a Poeta, né, gente? Eu e algumas colegas que estão aqui. E aí eu fui para uma segunda palestra, que era esse termo, pertencimento, né? Então, o ponto é como a gente vai finalizar com essa solidão do planeta, e isso vai salvar o mundo. Eu achei tão forte, e realmente era um tema muito forte. E quando a gente chegou lá, ela colocou esse chart, que 1 em cada 4 americanos, ou seja, 25% dos americanos jovens, não tem um amigo. Um amigo para contar, para ligar, para conversar, o que for. Eu fiquei muito impactada com isso. E ela foi discorrendo, a Ada Graval, ela é fundadora de um movimento chamado Heartbreaker, e é um encontro, na verdade, é um encontro de dança, de conexão, de pessoas grande. Ela fala que não tem droga, não tem nada, as pessoas dançam, se conectam e depois vão trabalhar, né? Essa é a energia do dia, é um lindo movimento, né?
E ela falando sobre esse individualismo tóxico, que ele é importante para o mundo capitalista, porque uma pessoa solitária gasta mais, então ela tem mais iFood, ela tem mais internet, ela tem mais 1 milhão de coisas, e ela vai cada vez mais buscar uma dopamina, né? Ela vai cada vez mais entrar, inclusive, em opioides. E aí quem leu, eu li Nação Dopamina, o ano passado, e foi um livro que foi doído, né, de entender, e por isso que essa é uma busca aí desses 3 anos, né? Então, eu falei, bom, mas isso é americano, né? A gente está meio acostumado que americano é assim, mas eu fui buscar no Brasil. E a gente tem 13% de pessoas que declaram que não tem um amigo. Considerando a nossa cultura, que é próxima, né, assusta um pouco. E aí, teve uma outra palestra também no SXSW, falando do paradoxo da tecnologia e da solidão, onde as pessoas estão muito conectadas, mas estão extremamente solitárias. E aqui a pergunta é, né, quando você encontra o amigo uma vez por mês ou menos? Essa é a curva de crescimento de 90 para agora. Então, as pessoas declaram. E a segunda pergunta, que é a mais dura, é se você discorda, né, com eu me sinto bem estando vivo. Sim, a maior parte das pessoas jovens discordam. Então, quando a gente vai ouvindo e vai vendo os dados, esses não são dados que a gente vê toda hora, porque ele não pode, né? Porque ele fomenta uma coisa pior, né? Então, a gente não vê esses dados. Então, quando a gente vai para os eventos, é muito bom, porque a gente tem o acesso. E aqui, nessa mesma apresentação, eles falaram que a solidão ela é equivalente a eu fumar 15 cigarros por dia. E, em termos de causa de morte, ela é mais danosa, a solidão, do que os cigarros, 6 doses de álcool por dia, sedentarismo ou obesidade. Então, quando a gente fala da solidão, hoje ela é um tema urgente, porque a gente fala de ansiedade e depressão, mas ela tá ancorada em outros temas, como é o caso da solidão. E aí a gente teve um bate-papo também no SXSW, que foi incrível, e foi a maior fila de tudo. Ficamos sentados lá para pegar uma senha, sei lá por quanto tempo, que era simplesmente Brené Brown e Esther Perel. Brené acho que, né, dispensa apresentações, né, de vulnerabilidade, mas a Esther é uma terapeuta de casais, né, maravilhosa também. Era um papo de 2 amigas. Sabe Hebe Camargo e as amigas dela, na época? Foi isso, tá? Foi exatamente assim. E aí, o que elas falaram? A Esther Perel, ela fala de AI, mas ela fala dessa artificial intimacy. Como ela fala de casais e relacionamento, ela fala que hoje a gente vive essa artificialidade nas relações, né? Então, as pessoas estão super conectadas, mas distante emocionalmente. Eu estou, mas não estou. E aí ela conta, né? A pior solidão é quando você está rodeado de pessoas, mas você se sente só, que é o que acontece. Não é que a pessoa está solitária num lugar, não, ela só não se conecta. E aí ela fala, igual você chegar em casa e vai contar alguma coisa pro seu marido, e ele fala, você sabe que ele não está ali, né, efetivamente. Então ela fala muito sobre isso, os amigos virtuais, mas você não tem 1 milhão de likes e ninguém que vai lá cuidar do seu pet. Ela fala sobre o celular como escudo da vulnerabilidade. É assim, a gente chega em qualquer lugar, se você se sente, você não quer conversar, você pega o celular e acabou, né? E isso você vai se isolando do entorno, né? E aí ela falou uma coisa muito boa, a Esther, que a gente está transformando o que é problemas corriqueiros do dia a dia, fui demitido, terminei meu relacionamento, em problemas terapêuticos, porque tudo eu vou para medicação, eu vou para terapia, porque eu perdi meu emprego. Ainda bem que a gente é a geração mais antiga, né? Tipo, é igual apanhar, né? Eu apanhei, gente, né? Mas é assim. Então, ela falou, a gente precisa tomar cuidado, gente. Não é tudo que vai para terapia, nem tudo que precisa cuidar, nem tudo toma remédio. Enfrenta, é vida, chama vida isso, né? E aí eu chego num outro tema, que ao longo desse tempo, né, eu tenho ouvido muito dos clientes, porque a gente faz fundamentação de marca, mas a gente é fundamentação de marca para gestão, né, e não para comunicação. Não é o marketing em si o nosso fim. Nosso fim é gestão, né, porque a marca não desce se ela não passar por toda a cadeia, né, da empresa. E aí, o que a gente ouve dos clientes? Não consigo lidar, porque essa galera jovem não quer nada, não estão nem aí, não gostam de receber, né, ou uma correção, qualquer coisa que você aperta, espana, tudo mimimi. E aí eu parava e falava assim, gente, será que é mimimi mesmo? Será?
Porque assim, é tão grande, é tão recorrente, será que a gente não devia olhar? E aí, por isso, eu abri minha lente e comecei, há uns 3 anos atrás, olhar para isso curiosamente. Porque essa é a grande diferença. Por isso, quando a Kelly convida a gente a olhar por outras lentes, são as lentes que não são as nossas. A gente precisa tirar um pouco, né, o que eu vivi, a minha história, para eu estar aberta a entender o que acontece. Então, fomos lá, né? A gente está com essa dificuldade. E aí, esse ano caiu na minha mão esse livro, que para mim tem sido uma bíblia. Eu ainda estou na metade dele. Mas o que ele fala aqui da geração ansiosa é qual é a prevalência de ansiedade por idade. E aí, aqui, eu tenho mais de 50, eu quase tenho uma linha linear com uma pequena queda. Mas, gente, olha de 18 a 25, é catapultado. É uma coisa que ela é assustadora para quem quer ver alguma coisa, né? Para quem quer aprofundar um pouco mais. Ou depressão grave entre meninas, olha a curva, a gente está falando aqui de 2004 para 2020, e os meninos. Então, eu acho que a gente tem que olhar dessa forma e olhar com outra lente. E esse livro me responde uma pergunta que eu fiz durante esses anos todos. Como chegamos até aqui? Por que a gente bateu na parede? O que aconteceu? Né? E esse livro fala da junção de 2 temas. O primeiro é a parentalidade neurótica, que é os pais que não deixam os filhos fazerem nada, não pode brincar na rua porque é perigoso, não pode botar a mão no germe, tirar o banco de areia da escolinha, porque vai quem que lava essa areia, sabe? São coisas assim, as crianças pararam de brincar com coisas manuais, então ela está só no dedinho ali nas telas, com isso ela perdeu um pouco da coordenação motora. Então é isso. Isso aconteceu por conta de segurança. Então tá bom, não é seguro, né? Mais brincar na rua, né? É diferente, a gente entende, mas estilingou demais, né? É como que eu perdi o tom da coisa, né? E as crianças então não brincam e não brigam. E se ela não briga, ela não cria resiliência, ela não faz pazes com o amiguinho mais, né? E aí a gente tem a questão do smartphone, que também chega neste momento. Então, se eu tiro meu filho da rua e eu tenho que colocar ele em algum lugar, aonde ele vai se divertir? Na internet, no game. Eu dei um outro caminho para ele, porque naquele momento, para aqueles pais, isso era seguro. E ele deixou ele nesse ambiente, que não é seguro. Hoje a gente sabe que ele não é, mas na época não. Né? Qual o problema, gente? As empresas de tecnologia não fariam nada que fosse danoso para as pessoas. Né? Então, a gente está caminhando, a gente está colhendo, na verdade, um pouco mais de 2 décadas de mudança de comportamento. É isso que aconteceu. Né? E a gente sai de uma infância baseada no brincar e ela está baseada no celular. E quando ele fala no celular, não é só no device, na verdade é na internet. E tudo que está conectado nas telas e que coloca a criança ou o adolescente na internet. E aí eles tiveram grandes perdas nesse processo. Privação social, e aí a gente vai conectando, né, os dots agora, os pontinhos. Por que a solidão ela é real? Porque foi privado nesse processo. A privação de sono, porque, gente, a gente sabe o que é isso. Alguém já se viciou em alguma coisa aqui. Quem leu da ação dopamina sabe. A autora do livro se viciou em séries daquela tipo não é lobisomem, mas lembra do Starlight? Dos vampiros, obrigada. Ela se viciou nisso. E aí ela conta a história dela, que ela não dormia. Ela ficava assistindo. Né? Eu parei de assistir série coreana, gente, porque eu fiquei viciada. Eu não dormia. Atenção totalmente fragmentada, fico à noite, não durmo direito, e aí não consigo me colocar, não estou bem para fazer as provas, não estou bem mais para aquilo, e aí eu vou me conectando cada vez mais, e aí eu chego no vício, né, efetivamente. Então, o que eu digo para vocês é que não é só um mimimi, é uma diferença de partida. Né? A gente tem uma educação diferente de uma próxima geração e de uma próxima geração, então a gente tem que ser um pouco mais aberto a olhar. E aí, no SXSW tem vários modelos, né, de palestra, painel, e tem algumas que são feature sessions que você está bem pertinho. E essa é a Laurie Santos, que é aquela professora de felicidade de Yale. Então, era uma conversa para 30 pessoas. E ela falou algumas coisas muito boas, fundamentando, né, o que eu falei antes. Essa ausência da presença e do suporte dos pais aconteceu. Então, a gente colhe, ela cuida basicamente de jovens, né, em Yale. E ela falou que tem 2 tipos de pai, tudo a gente vai complementando. Então, assim, bem-vindo quem se achar nos pais helicópteros, que é aquele que, assim, o filho tem um problema, faz desce, resolve, sai. Pais helicópteros.
E a gente tem um Pais Caminhão Limpa-Neve, que é aquele que assim, sabe quando a neve aí vem aquele caminhão lindo e deixa tudo branquinho, assim, lisinho, para nem tropeçar? Esse é o outro tipo de pai. Então, a gente criou filhos que não são resilientes, simples assim, né? E esses jovens, eles buscam uma referência adulta que eles não tiveram. E aí para mim foi um choque. E eles muitas vezes buscam no líder do trabalho. E aí a gente vai vendo por que a gente tem pessoas tão difíceis, às vezes, porque ela tem um vazio ali. Ela tem um vazio, ela tem solidão, ela não sabe lidar com não, ela não aprendeu, ela não deixaram ela. Sabe aquilo que os pais deixam a gente ralar o joelho? Quem tem o joelho ralado sabe, né? Então, nossos pais, de quem é mais antigo, largou a gente. Podia comer. Quem não comeu terra, gente? Né? Então, hoje não tem nem isso na escolinha mais. Entende? Lava a mão, passa álcool e não sei o quê, e bota a luva. É isso, tá? Então, a gente tem aí, quando a gente está no trabalho e a gente tem esse grupo, e principalmente liderados que se conectam com a gente dessa forma, a gente pode trazer um pouco desse repertório. E aí, momento irritação master, fui numa outra palestra que chamava assim, Construindo Marcas na Era da Infelicidade. Achei eu que eu ia chegar e ia ver um respiro no ar. Não, gente, foi pior. O que acontece? Eles comentaram sobre a curva do aumento da infelicidade, o que é claro, né? Já falamos aqui bastante sobre isso. Tem motivos para isso, tudo é incerto, também já falamos, não gosto do que eu faço. Só que o que acontece? As pessoas declaram que elas estão dispostas a pagar mais por algo que tire delas esse vazio, que deixem elas no estado de bem-estar. Lembra o opioide, dopamina, essa coisa toda? Então, assim, eu quase morri, porque vivemos num mundo capitalista. Isso foi uma palestra nos Estados Unidos, ok? Não foi no Butão. Então, o que acontece? A felicidade é um bom negócio. Então, se a gente não tomar cuidado, real, é muito fácil você marketizar algo para alguém que está mal. Né? Então, aqui, para mim, foi um wake-up call de como a gente tem que tomar muito cuidado, porque o caminho fácil de monetizar, de rentabilizar, é você vendendo algo para alguém que não está bem. E vocês vão ver um pouco, eu vou contar um pouquinho mais sobre isso ali na frente, tá? Então, aprendi com os meus colegas como é bom a gente vender para quem quer pagar mais e não está feliz, tá? Real. E aí, olhando para isso, e todos os meus movimentos a gente vai seguir dessa forma, o que a gente viu que ajuda um pouquinho, né? O que as marcas estão fazendo? A gente tem chocolates que são mais gostosos, né? Então, a gente tem um chocolate para ficar feliz, ou para você ter ideias maravilhosas, né? A gente tem um que é para dormir melhor. Então, as marcas vão criando soluções. E aqui eu já convido vocês a começar a pensar, né? O que a gente está olhando para esse movimento, ou uma vela, né, que te ajuda a ter uma relação boa, né, um good vibes aqui, né, boa. Espaços de trabalho muito mais agradáveis, com verde, com espaços que não tenham paredes, que promovem. Olha aqui, né, a gente chegou hoje, a gente está no escritório, mas a gente tem uma vista. A gente tem uma vista, Augusto. We have a view aqui. A gente tem uma vista, né, tudo isso. Então, as empresas têm cuidado desses lugares para que a gente possa trabalhar de uma maneira diferente, snacks. A gente, nos Estados Unidos, visitou vários lugares, né, que a gente faz as visitas na NRF, ou também no SXSW, com cantinas deliciosas. E aí, cadê meu amigo aqui? Né, tem um amigo ali que está aqui no fundo na bateria. O PH não está aqui, não foi, né, mas tudo bem. Então, assim, e que foi no Google, no escritório do Google, que a gente visitou em Austin, e eles têm essa sala para a galera sentar e tocar em conjunto. E a gente entrou só para ver como é que era, porque a gente estava visitando, e eu acho que a gente ficou 1h e pouco, a gente nem foi na outra visita, porque estar lá cantando, tocando, deu sabe, um respiro naquele dia neurótico e caótico que a gente corre para lá e para cá. Então, são formas que foram acontecendo de uma maneira natural, né? Espaços aqui no Miro, no escritório da Miro também, e aí tem música, ou espaços que são abertos, para que você possa sentar e se conectar e conversar com o outro, né? Você já não tem espaço físico, né? Eu estou muito mais do meu tempo em home. E aí lá na Miro a gente deu de cara com isso, uma forma de conexão. Essa é a área de marketing deles. Então eles fizeram Playmobil que refletem as pessoinhas do marketing. Então, que gostoso você chegar e brincar e sorrir, porque o sorrir,
ele ganhou um outro peso. A gente precisa dessa leveza. Por isso que a gente tem um pilar do Joy. Não é à toa. Sabe como o Joy nasceu? Nasceu na pandemia, a gente não tinha esse pilar. Porque a gente percebeu que mesmo no caos da pandemia, toda vez que a gente tinha uma reunião com o cliente, era para dar risada. E era muito bom. E eu falei, o quê? A gente tem esse talento. O quê? Mete aqui no pilar, porque a gente é tudo assim, né? Porque se está no pilar é da empresa, né? Então, bora nós, tá? E por fim, também lá na Miro, quando a gente sentou para a reunião, a gente podia pegar qualquer adesivo que eu queria, colar no computador, brincar, customizar. Então, são coisas pequenas que para algumas pessoas falam, que bobeira! Não é a nossa lente, ok? Não é pela nossa lente. Criatividade é uma das grandes diferenciações para o público jovem. Criar, sabe? Brincar, criar, tem muito peso. Então, olhando para a saúde mental e planejamento, como que talvez vocês possam usar esse big tema, né? Primeiro de tudo é tendo interno. Olhar para os colaboradores, fomentar uma conversa, ter um ouvido ativo, porque nem é mimimi para todo mundo. Para alguns são mesmo, né? A gente quer matar e está tudo certo, mas não para todo mundo, né? Acho que a gente pode fomentar um diálogo sobre esse tema, porque ele é muito presente e ele é grande hoje para as pessoas. Acho que a gente tem, como líderes, para trabalhar a liderança de uma maneira mais amigável, mais ouvinte, mais próxima, que seja mais compreensível. Entender a atuação em segmentos de mercado, né? A gente tem de tudo aqui, tá? Todos os setores aqui a gente tem. Moda, saúde, varejo, bem-estar, alimentação, tá tudo aqui, tá? Então, olhando para isso, como eu falei, tirando o marketizar a felicidade, como que eu poderia, talvez, identificar possibilidades, né? Produtos que promovam o assunto, que é o assunto de bem-estar, ou o escapismo, né? A gente tem o altar do Facundo Guerra, quem conheceu, que está lá no meio da represa, né, de Joanópolis, uma casinha de 2 lugares, no meio da represa, para você ficar lá afastado de tudo, né? Então, outras opções e atividades com relacionamento de cliente. Tá bom, eu não tenho esse mercado, eu não vou atuar, mas se eu tiver que dar um presente, talvez eu dê uma vela good vibes. Eu tenho certeza que vai ser bem recebido. Para quem dava esse ano a gente deu um presente que era um jardim japonês, porque, né, tá todo mundo estressado, então tem que estar lá para ficar ali. E lá estava escrito assim, mas se isso não deu certo, passe para o plano B. E o plano B era um saco, estava escrito plano B. Porque se não der, respira no saco que vai dar certo, entende? Então, a gente pode brincar com isso, porque todo mundo que sorri está ótimo. O Emílio está aqui, eu demorei 3 anos para ir lá visitar ele, ele ganhou 3 presentes, um com o nome, o saco, e aí foi, né? Então, assim, é isso, tá? E o outro, acho que a gente não pode esquecer sobre isso. Não está no planejamento de 25, mas acho que a gente tem que olhar para a gente também, né? Ok, vamos lá para o segundo. Longevidade, né? Longevidade, acho que é um tema que dispensa, né, números ou estatísticas. Então, na NRF de janeiro, a gente teve a Kate Anquetil, ela é super esperada, ela tem uma consultoria e ela trouxe alguns movimentos que estão deixando uma incerteza no varejo. E o primeiro deles era sobre essa bomba demográfica. E aí ela trouxe um dado, né, que lá no Japão, desde 2011, se vende mais fralda geriátrica do que de bebê. Então, acho que dá né? Eu tomei um susto quando ela falou isso, porque a gente está tão acostumado com bebês, né? Mas, na verdade, a gente já está invertendo isso. E a gente sabe, né, que as pessoas estão tendo menos filhos e não querem ter filhos. A gente tem uma geração grande que ela não quer ter filho. O Lu teve outro dia essa conversa, ele falou assim, não quero pôr filho nesse mundo caótico. Tá? E isso responde ao primeiro tema da saúde mental, é real. Os jovens não querem, então... Por quê? Já está difícil para eles. Por que eu vou botar? Sou irresponsável em pôr um filho nesse mundo aqui. Tá? Então, seguindo nessa linha na longevidade, a gente também, no Hacktown desse ano, falou-se muito sobre ancestralidade. E aí a gente teve um bate-papo, né, com essa líder indígena maravilhosa, que é uma líder tupinambá. Vocês verem que a gente está derretida de tanto que a gente chorou para variar. Né? Vocês veem que eu vou nos eventos e choro, né? Porque ela trouxe sobre a sabedoria do tempo. Então, essa longevidade, a gente só pensa na idade, né, de uma certa forma, mas ela é do planeta, ela é das pessoas, ela é das relações. A gente vai ficar velho bem, eu espero que minhas amigas todas estejam comigo, né, para a gente estar lá na frente. Então,
Então, ela trouxe muito sobre essa sabedoria do equilíbrio e do respeito ao que está ao redor, inclusive das outras vidas. Ela fala dos outros seres, né? E a gente tem que lembrar que a gente não está sozinho nesse mundo. A gente não é um ser humano acima de todo mundo. A gente tem as plantas, a gente tem os animais, a gente tem quem chegou primeiro. E ela falava, por que vocês acham que na pandemia que todo mundo ficou em casa, falou, nossa, os animais ficaram melhores, né? E o ar ficou melhor. Então, assim, quem que está prejudicando, gente? Simples assim, né? Então, é quando a gente vai montando um quebra-cabeça. E aí teve algo que me desconfortou, que acho que desconfortou todo mundo que estava no Hacktown. No Hacktown tem casas de relacionamento. Essa era a casa da Irlanda, foi? Dinamarca, obrigada. E aí eles estavam falando qual era o tema deles, aquecimento global, que a gente está falando de longevidade do planeta, certo? E aí o que eles fizeram? Botaram esses grandes cubos, pedras, blocos de gelo na frente da casa, lá. E ficou lá. Então, você passava, e vou dizer para vocês que dava uma angústia horrível quando você via o negócio derretendo e você não tem o que fazer. Ele vai derreter, né? Então, assim, foi um bom lembrete para todo mundo que passava ali na frente do que a gente está vivendo. A gente está derretendo, né? Olha o que aconteceu sexta-feira, o que tem acontecido, que vai ser cada vez mais recorrente, né? Então, eu acho que, assim, realmente era angustiante passar ali e ver o gelo cada vez mais e mais derretido, né? E aí, teve uma palestra também no Hacktown, que era desafiando os paradigmas da idade, mais voltado para cidades e marcas, mas foi ótimo, porque foi uma boa provocação do por que a gente quer ser jovem? Por que ser jovem é cool? Né? Por que a gente está sempre buscando essa coisa? E isso vem, na verdade, da comunicação, da publicidade, que é ótima. Cadê meus amigos publicitários, né? Porque foi lá na parte da Revolução Industrial mesmo, porque a gente tinha que ter novos produtos, sempre uma novidade, e a gente ficou novidadeiro. Então, só é legal se for novo, só é legal se tiver novidade. E aí ela trouxe um livro que chama The Super Age, que mostra como as pessoas mais experientes estão, né, se ressignificando e que a gente tem que, de novo, olhar por outras lentes, né? Porque não é mais assim. Eu não estou nessa vibe dessa sempre novidade, a gente não vai conseguir. E aí ela fala algumas coisas, né? Alguns temas que a gente deveria falar não de sem idade, não é um ageless, é um multi-idade, porque a gente vai envelhecer, é sabido, não dá para barrar isso, né? Não existe um one size fits all. A gente precisa olhar de uma forma diferente. Não é porque virou idoso que todo mundo é igual. Pelo contrário. Outro dia eu estava numa conversa com a minha filha sobre isso. Se a mulher, se ela jovem teve o cabelo colorido a vida inteira, por que ela vai ficar mais velha e vai ter um cabelo preto certinho? Ela não vai, ela vai continuar com o cabelo colorido. É parte da personalidade dela. Menos enfoque, então, na idade e sim no comportamento. Acho que a gente já está, muitas pessoas aqui já olham por isso, né? Não importa se eu quero andar de mini saia, minha filha de mini saia. Está tudo certo, não é geracional. Aqui nessa palestra ela falou muito sobre por que acham que a pessoa, quando ela fica mais velha, ela não tem mais design. Então, assim, tudo é muito chato, tudo é boring, tudo é sem cor. Ela falou assim, gente, eu quero uma coisa bonita, colorida, com design, né? Porque eu fiquei velha, que eu não vou dar atenção para isso. Obviamente, é um romance para sempre, então, ela falou, pessoas transam, gente, a vida toda é diferente? Mas elas fazem, né? A gente tem que romper com essa cronormatividade, ou seja, eu cheguei numa idade, eu paro de fazer. E aí aqui tinha um case de um skatista de 50 anos que estava competindo nas Olimpíadas. Então, por quê? Tudo bem, ele tem que cuidar mais, ele tem que se preparar mais, fisicamente não é tão simples, mas ele está lá, então não tenho que botar ele naquele lugar. E, por fim, existem novos arranjos. Então, as pessoas não querem mais viver sozinhas. É quando a gente vai para comunidades e prédios ou condomínios, né, onde os amigos moram juntos, porque os interesses mudam. E é assim que funciona, né? E aí ela fala uma coisa nessa palestra que eu amei, que é assim, quando alguém pergunta para você, e qual é a música do seu tempo? Vai falar, meu tempo é agora, Bruno Mars. Qual é a minha música? Tipo assim, por que eu tenho que responder os anos 70? Não tem isso. Então, assim, como assim? Eu não morri? Meu tempo é agora. E eu achei isso perfeito, né? Porque não existe a música do tempo, a moda do tempo, o filme do tempo, porque tudo que tem tempo está datado. E a gente não está mais nesse lugar. Então, Bruno Mars, tá, gente? O que a gente viu, então, em relação à longevidade? Academia, vários desses escritórios que a gente visitou nos Estados Unidos ou nos lugares que a gente foi, tem academia, assim como teve a música no outro.
Aí a gente já tem uma linha de robôs, e aqui a gente já está falando da China, né, que são robôs criados para serem robôs domésticos. Esse robô é pequenininho, tá, gente? Ele está mais ou menos aqui, e ele é para coisas rápidas, ele está sendo treinado para ser um robô doméstico, tá? Acho que a gente viu do Elon Musk semana passada, então não assustou tanto, né, porque ele serve água. E aí a gente tem alguns robôs de atendimento, né? Esse foi na China, ele trabalha em hotel, já tem protótipo dele em recepção de hotel já. Só que o interessante é, o cara do lado, que é o criador dele, ele faz os movimentos porque ele está lendo um programa e ele vê a face, olha lá. É cada vez mais tranquilo. Então, isso, se alguém estiver do lado, pode fazer tudo isso, tá? Então, a gente já está num outro momento. Aqui foi uma feira da indústria que a gente visitou na China, e essa era uma máquina de massagem. Mas ela não era uma massagem só de apertar, ela, na verdade, ela passava choques, tem uma parte elétrica aí, né, de troca. Alguns colegas fizeram, voltaram lá só para deitar. No SXSW, a Honda apresentou essa opção de mobilidade. Eu não diria que ela é puramente para pessoas com deficiência de mobilidade, ou seja, tem 1 milhão de usos, mas a gente está colocando ela aqui. Ela é praticamente quase uma cadeira. Super design, super bacana. Eu não fiz a experiência de sentar, ela põe um cinto e ela anda, né? É muito mais design, né? E é uma experiência de mobilidade. A gente tem soluções de proteção solar, então aqui esse é um tecido inteligente que te protege dos raios, e aí você pode com esse tecido fazer uma série de coisas, estava no SXSW. E essa foi uma experiência, Paula lembra dessa? Essa foi uma experiência que eu achei que me marcou demais, que chama A Última Palavra. Ela estava na área de exposição da SXSW, foi um grande convite, que é: todo mundo tem alguma coisa que não foi dito e que deveria ser dito. Ou para um colega, ou para um familiar, ou para alguém. E que a gente não deveria não falar. Então, essa é uma ativação, né, onde você chega, é um convite para você escrever o que você quer dizer, que você não disse, e você vai colocar nessa obra de arte. Então, tudo que está vermelho é o que já foi escrito. E o que está branco é o que você pode retirar. Não viu? Então, eu achei muito forte isso, né? E aqui fala que você pode retirar e ver a última palavra de alguém que escreveu para alguém, mas devolva no lugar, porque aquilo tem, né, um propósito. Então, acho que forte, né? A gente não ir embora sem falar. E, se eles transam, a gente tem um chocolate também para a ocasião. Né? Funciona? Não sei se funciona, gente. Bom, olhando então para esse tema de longevidade, eu acho que a gente pode começar a olhar a empregabilidade. A gente tem pessoas muito competentes, extremamente competentes, que estão aí para entregar de volta, né, o que eles aprenderam, o que fizeram. Produtos e serviços para a economia prateada, que é essa economia que tem um valor real ali, né? Iniciativas para a área de bem-estar e saúde, para que a gente possa apoiar. A gente vai viver realmente... Eu tenho... Caso aconteça alguma coisa, mas assim, comecei aos 47 a me preparar para chegar aos 100. Porque eu assisti uma palestra que dizia que em 2030 a gente teria o maior número de centenários ever. Então, 2030 está aqui, eu vou ser bem jovem ainda, né? Então, a chance da gente chegar aqui, quem está nessa sala, 100, é muito grande. Então, que a gente olhe para isso, né? Que a gente tenha projetos, né, ou de apoio social, que quem tem uma linha social, um braço social, algo de ajuda também pode, e educacional, porque, segundo Yuval Harari, né, um dos grandes desafios que a gente tem é se adaptar às grandes mudanças, e para quem é mais old school, é muito difícil. A minha mãe, por exemplo, ela não liga mais, ela só faz ligação de chamada por vídeo no WhatsApp, não tem jeito. Você pode falar, não tem jeito, pá! Isso quando ela não faz assim, né? Aí você vê a orelha, também é interessante. Mas é isso, as pessoas vão se adaptando como dá, né, efetivamente. A gente pode ter parcerias para testar mercado. Então, poxa, acho que isso me interessa, mas, cara, eu não sei se eu quero fazer o investimento desse estudo. Busquem quem está, busquem outras empresas, busquem marcas. Tenta, né? Ou seja, vamos conhecer, mitigar talvez o investimento e fazer um MVP a partir de parcerias, né?
Cuidado com o estereótipo, como a gente falou, a gente aprendeu, né? Não é uma coisa para todo mundo. Então, olhem com profundidade qual é o target que vocês querem, aprendam sobre aquele público, né? E tentem fazer coisas bem customizadas. E a manutenção da marca no momento presente, que é essa questão da longevidade da marca, né? Não é do seu tempo. E é desafiador mesmo, né? Marcas que já têm uma curvinha de décadas, né? Como a gente consegue se manter atualizado para não ser datado daquela época, daquele tempo, tá? Novas tecnologias, como a gente viu ali, podem apoiar também, sejam os robôs, sejam programas, computadores, a tecnologia passa por tudo, né? Ela não é um tema puramente sozinho. Ok? Bora falar de varejo de experiência! Para quem é varejista aqui, também temos vários. Tem vários especialistas de varejo aqui, né? Vou até pedir licença agora. Vamos lá. Esse ano, na NRF de janeiro, Lee Peterson, ele sempre fala, e é uma das palestras mais esperadas, ele é da agência, da WD, e aí esse ano ele trouxe um tema que era que o varejo está chato, o varejo realmente não está legal, né? E aí ele falou que 63% das pessoas da pesquisa que eles fizeram respondem que já estão super confortáveis em comprar online. E ok, né? Pós-pandemia, acho que todo mundo se atirou naquele lugar, fez total sentido para mim. Só que aí ele trouxe um dado que eu falei, cara, eu nunca tinha olhado por essa ótica. A internet, o www, tem 30 anos. Então, a gente está sendo educado nesse formato digital, e principalmente nos últimos anos no e-commerce, de uma maneira muito direta, né? Então, a gente está aprendendo a comprar por esse lugar. E aí, como é que funciona? As lojas fizeram essa dinâmica do online, que é você entra na loja e você encontra o produto rápido, encontra o item, compra e sai, sem fricção. Então, assim, é isso que a gente faz no online, né? Ele vai, te dá o item, você clica, compra em duplo clique, né? Comprou, pagou, saiu, foi para a próxima. E aí ele falou, vocês estão fazendo isso já. Então, lojas brancas, com produto na mão, né? Sem fricção de caixa, é desse jeito. Ele falou assim, então, ele colocou esse chart, né? Que ir às compras está completamente morto, porque eles acabaram com o playground da família americana, que era aí, todo mundo junto, né, explorar o varejo, explorar uma loja, aprender, né, com aquilo, o entretenimento em si. Então, olhando para isso, eu vou compartilhar dados de um estudo, e aí a galera aqui já conhece, que já viram essa palestra lá na Feira de Joias, que me impactou muito, que chama Era do Reencantamento. Esse é um estudo da Wunderman Thompson, maravilhoso, 100 páginas. E aí eu lá lendo, o que ele começa dizendo? Que a gente vive hoje de uma forma muito racional, né? Então, efetivamente, a gente está atormentado, está ansioso e a gente tem pouco tempo para pausa. E aí, voltando lá para o nosso primeiro big tema, né? É real, né? A gente não está olhando muito para isso e, consequentemente, a gente não olha para as nossas sensações, a gente não está sabendo o que está acontecendo aqui, a gente só vai, né? E aí, a pandemia super agravou. E aí ele fala que algo foi perdido, tem uma essência, tem um vazio que se deu nesse lugar. O que conecta um pouco também lá no nosso primeiro big tema, né, da saúde mental. E aí esse estudo, ele traz dados. E aí eu comecei a ouvir e comecei a me assustar. 65% das pessoas nesse estudo, na pesquisa deles, diz que gostariam que as marcas impressionassem com publicidade e marketing. Então, aqui eu convido meus colegas da comunicação. As palavras são mega fortes. Eles querem que impressionem. Não é assim, ó, é legal. É assim, não, eu quero mais, né? Então, vai vendo esse mais. 61% deseja que as marcas os ajudem a sentir emoções intensas. Eu falei, tá fácil, né, pra gente. Tá fácil. Falei, não é o marido, não é o namorado, não, é a gente, né, efetivamente. E aí, na tradução, eu falo, gente, é a hora que a gente conecta nesse jovem. Lembra o vazio, que a gente falou do vazio? Ele está delegando para fora o vazio dele, né? E aí ele diz, 49% diz que tem a probabilidade de comprar de marcas que lhes tragam alegrias. Então, o chocolate da felicidade, a vela good vibes, ela não é à toa, ela é importante, né? Só que se a gente não tomar cuidado e dar isso para um marqueteiro como vários que a gente conhece, ele vai fazer outras coisas, porque a pessoa vai continuar comprando. Então, tem uma responsabilidade aí gigante do que a gente está fazendo, tá? Mas aqui,
eu não falei para vocês lá atrás que eles estão dispostos a pagar mais por algo que dê bem-estar? A alegria é um bem-estar, né? Então, a gente precisa dar risada. Hoje de manhã, eu vim com a Lu e a gente estava no carro, a gente ria de tudo. O trânsito parado, outro que me fechou e a gente ria. Por quê? Porque é bom rir, senão, né, eu tenho duas opções, brigar com o cara ou dar risada, né? E 45% diz que tem probabilidade de comprar marcas que a surpreendam e encantem, né? Então, a gente realmente vê nessas palavras o peso que está vindo na expectativa, né, dos compradores. E aí, ele fala no estudo que 70% das pessoas dizem que não conseguem se lembrar de alguma marca que tenha dado para ela essa sensação, ou seja, que marcou. E aí eu também parei, né, como eu sou disciplinada, né, gente? Quem me conhece sabe que não me bota uma pergunta na frente. Eu também tive um probleminha, né? Eu lembrei de coisas muito antigas, lembrei de quando os meus filhos nasceram, lembrei de coisas muito pessoais, assim, que me conectaram a algumas marcas que fizeram um movimento naquele momento da minha vida. Caso contrário, não. Então, eu também não tenho muita memória desse lugar, o que é complexo, né? Aí, quando eu olhei isso aqui, eu sabia que alguém ia falar, essa é coisa de jovem, né? Vamos lá, jovem. Né? O povo não está nessa expectativa toda. Mas, na verdade, vinha uma outra perguntinha que era bem boa. Eu quero viver em um mundo onde as marcas entendam que dar arrepios é algo importante. Ou seja, continuamos nas palavras boas, né? E aí você fala, poxa vida, como é que eu vou dar arrepio, gente? Né? Vamos lá. Isso foi respondido por 65% da geração Z, ou seja, alta, a gente está esperando. Na Y, 64%. Mas olha eu ali, 53, gente. Agora ali, olha mames, 36. Então, é para todos, né? Todo mundo quer, de alguma forma, sentir isso. Por isso que a ansiedade e a depressão, ou esse momento, ele não está na geração mais, ele está no ambiente, né? A gente vive, a gente ouve no rádio, a gente está com as pessoas, a gente está conversando. Não tem como não ser impactado, é como a poeira, né? Você passou ali, ela vai te impactar, ela vai grudar um pouco em você, né? Bom, e aí o que a gente viu? Acho que falando de experiência de varejo, tem uma loja da Angelina Jolie, que chama Atelier Jolie. Ela abriu em 24, abriu nesse ano. E a gente foi, então, ela tem causas sociais, ela é uma grande apoiadora, a gente sabe que ela movimenta, né, gente? E aí ela criou esse espaço, ela não é uma designer e ela não está desenhando nada, e nem é a marca dela, ela está apoiando outros criadores que não tinham espaço para apresentar, e aí fala que ele tem aqui lugares para mandar o estoque morto. Eu falei que no mercado de joias é bom, né, mandar um lugar, né, haja estoque das coisas lá, né? Mas ela também nesse espaço emprega refugiados, então tem muita história a ser contada, mas a grande história é o prédio, porque ele é desse jeito, o espaço, e era a casa de Basquiat, a última casa que Basquiat morou antes da sua partida. Então, você respira a história, essa é a experiência, né? Aqui está um pouquinho do espaço, ele é super minimalista, vocês veem que é uma curadoria de peças, você vai passando, é um espaço muito simples e clean, tem um mega corredorzão, e quando você chega no final do corredor, você chega no café, né? Onde tem uma sala que te acolhe, que dá vontade de você ficar, né? Um pouquinho do espaço. Pequeno, porque você vai só por, né, com um agendamento marcado, e aí você tem uma série de memórias ali. E essas peças, obviamente, vêm dela. Então, eu falo que você se sente já amiga e próxima da Angelina, porque ela botou a mão nesse piano, eu também coloquei, então somos amigas, né, de infância. Mas a experiência se passa por isso, a gente sabe que assim funciona, né, contar essas histórias todas. E o café, como a gente falou, ele é de refugiados, mas não é só que eles trabalham, eles trazem a sua cultura para esse cardápio. Então, foi muito gratificante sentar ali e ouvir a história da pessoa que está naquele balcão, porque ela literalmente é uma refugiada. E ela pode falar da comida, porque é a comida dela, da terra dela, sabe? Então, assim, você não vai embora, você quer ficar, você quer dar um pedaço de você para aquele lugar, né? Aqui foi um VM, da Longchamp, quando a gente fala que eu conto uma história, né? Isso é um ambiente totalmente teen, que está na loja, e eu consegui contar essa história de tanta coisa ali, dá vontade de eu sentar e ficar do lado batendo um papo ali, porque é muito gostoso estar. Essa é uma outra loja de experiência, é tênis, né?
mas eu queria mostrar a arquitetura da loja, né? E, em particular, o provador da loja. Porque ele me convida a ficar ali, né, com esses lugares diferentes, esses mármores diferentes. Então, como é que eu vejo e trago uma vontade? Tênis, né? Você só quer experimentar um tênis, mas, na verdade, eu me inspiro quando eu vou nessa loja, né? Eu tenho vontade de conhecer mais. E aí, por fim, acho que esse aqui é o último, essa é a loja, é o térreo da loja da Tiffany, da Quinta. Não, fazer só um parênteses. Virou um meme, as pessoas entram nessa loja e vestem o tênis, tiram uma foto em cada um dos e lugares. Fazem o carrossel, fazem os memes de uma contribuiu na comunicação, viu? Como a gente é criativo. É isso. Mas gera conexão. Então, as pessoas vão, quero ir e vou registrar dessa forma. Perfeito, Má, obrigada. E aí, aqui, esse é o térreo da Tiffany, da Quinta Avenida. E aí a gente tinha ido para ir no café, né? Então subi, foi no café e tal. E quando a gente desceu já era noite. Só que aí eu passei aqui e olhei e falei, gente, não me liguei, né? Tava na loja, é noite. E aí qual é o ponto? As janelas não são janelas, são telas. Então, são telas de projeção mapeada. Por isso que não era noite. Eu ia ficar lá o tempo todo, eu nem percebi que tinha escurecido. Porque no café eu estava conversando e desci com as pessoas. Então, como você traz a experiência de formas com a tecnologia? E aí eu posso replicar a neve, eu posso replicar o sol, eu posso replicar o verão, eu posso fazer várias coisas. E foi assim, porque eu falei, tem alguma coisa aqui, né? E aqui foi na Petco. Isso é uma loja de pet, né? E a gente vê uma barbearia, né? Você não vê uma loja de pet. Aí tinha um capítulo só pet. Talvez no ano que vem eu traga, gente, porque tem muitos hotéis, tem muitas coisas, não cabia aqui. Só que como você traz, então, uma memória, eles têm lá um daqueles quiosques de tirar foto, para você tirar foto com seu pet, ou tirar foto e você guardar essa memória. Então, assim, seja coerente com aquilo que você faz, né? Então, essa experiência, ela pode ser colocado o tempo todo. Então, quando a gente olha aqui para a experiência, acho que o ponto de partida é, de novo, né? Conheça muito bem o seu cliente. Não dá para a gente generalizar. Acho que esse é o ponto principal que a gente tem aprendido ao longo do ano com todas as iniciativas. Cada vez vai ser mais nichado, cada vez mais desafiador, cada vez mais animado para a gente descobrir quem são nossos clientes e os nichos que a gente vai encontrando. Exercitar um real diferencial da entrega. Então, não dá para ficar no meio do caminho, não dá para ficar em cima do muro. A gente vai precisar se dedicar para olhar e pensar com profundidade o que a gente quer, como esse que a Márcia acabou de falar. Então, a partir de É lindo, gente, é lindo aquele provador, né? Eu também fiz isso, eu sentei, só não tirei todas, né? Mas eu sentei, não dá para você passar naquela loja e não querer registrar o que você está vendo, né, no seu olhar. Experiência, acho que a gente já sabe, né? Como a gente falou, é a era do reencantamento. O espaço físico, muitas pessoas de varejo têm dito sobre isso, é uma plataforma de ativação e de relacionamento. Não sejamos o e-commerce no físico. A gente tem que ir, a gente tem que fazer, olhar e ajudar os nossos clientes, para quem está ali no dia tudo, para fazer isso acontecer. E que a gente possa incorporar parcerias. A gente acredita muito nas parcerias. Marcas fortes se conectam. Aquelas também sempre têm um win-win, né? Então, teste de novo, busque isso, vá em conjunto, né? E aí a gente viu aqui arte, bem-estar. A gente hoje está vendo os temas que podem dar para a gente possibilidades, né? E, gente, tem que capacitar as pessoas nos novos comportamentos. A gente não nasce sabendo, nem todo mundo é um curioso profissional, né, como a gente, ou tem a honra de trabalhar estudando, né, o tempo todo, mercado, segmentos. Então, assim, vocês têm que promover isso para a equipe, ou se promovam, né, realmente se capacitar para essa nova visão e a inserção da tecnologia como aliada, again, né? E, por favor, não marketizem a felicidade, é a única coisa que a No Ponto pede para vocês, uma vez que agora vocês sabem que ele paga mais, vai ser mais lucrativo, né? Vamos lá, seguindo um pouquinho, então, no nosso penúltimo aqui. Vamos falar, então, de inteligência artificial, que é o big tema. Também não vou aprofundar tanto, porque a gente tem ouvido muito sobre isso. Mas acho que antes de eu pisar no tema de tecnologia e inteligência artificial, eu gostaria de falar de cibersegurança. A gente fez uma visita na Palo Alto, que é uma empresa grande, é uma líder de mercado em cibersegurança, e a consultoria Deloitte, que é quem implementa as soluções deles. E aí eles trouxeram números, né? O mercado do cybercrime, ele movimenta 8,5
trilhões de dólares ano. Isso é mais rentável quase que droga, né, efetivamente. É muito rentável, é muito forte, né? Aí o custo médio aqui de cada registro roubado é $119. Então, se alguém rouba 50 mil, 100 mil itens, né, ou registros, é muito caro. E cada vez mais eles estão chegando nos pequenos. Então, por exemplo, a gente que é uma consultoria de nicho, pequena, a gente pode ser impactado se a gente atende uma grande corporação. Ele pode achar uma porta de entrada de fragilidade pela consultoria e não pela marca pura. Então, assim, a coisa ela é muito mais elaborada, é como nossos fraudes de banco, quase, né? E aí a gente fala aqui, ó, o custo médio de um vazamento, então, é 1,2 milhão de dólares, é bem alto, aqui no Brasil já é o número local. Agora, depois de tudo, isso aqui é muito bom, né? O pessoal que trabalha em cibersegurança fala que o mais difícil é que os caras são muito criativos, porque os caras são muito bons. Quem faz, os hackers, são muito bons. E aí, todo dia tem uma coisa nova, ele nunca sabe de onde vem. Então, o nível de ansiedade, né, porque você tem que estar atento o tempo todo, é alto. E aqui, ó, ele fala que existem 275, global, tá? 275 mil novos golpes todo santo dia. Porque eles vão tentar aqui, para eles, basta uma porta para entrar. A gente protege 1 milhão e eles só precisam de uma porta. 93% dos casos, ele levou poucos dias para chegar lá, então ficou lá dentro, porque ele não é de cara, né? Ele vai ficar ali, ele vai tentar, fica no morninho. 70% dos dados levaram mais de 2 semanas para ser descoberto que tinha vazado, e isso aqui, para mim, é o mais duro. Quase a metade dos dados vazados saem daqui, tá? Do Brasil. Sabe o phishing que a gente recebe todo santo dia no computador? Currículo, e-mail, fatura, é aquilo. Por isso, a informação e o treinamento é a base, porque não entra pela tecnologia, entra pela ausência da pessoa, entra por esse viés, né? Então, acho que isso aqui mexeu bastante comigo, eu vi isso em janeiro na NRF, na USX-SW de novo, e eu acho que a gente tem que ter um olhar muito atento, porque cada vez vai ser mais. E aí, a Kate Anquetil, que foi aquela que falou das fraudas, né, ela trouxe esse chart falando de Generative AI, dizendo que antes a gente só trabalhava ali na personalização, hoje a gente está na hiperpersonalização, quando a gente fala de inteligência artificial, ela pode promover isso, sistemas e tecnologia, mas a gente está indo para um próximo, que é a companhia. E se a gente olha os robôs, se a gente olha a solidão, vai vendo como as coisas vão se conectando, né? Quem assistiu Her, que é aquele filme muito antigo, mas que é muito atual, é isso, né? Então, assim, se eu estou solitário, não tenho um amigo, quem que vai ser meu amigo? A inteligência artificial. Tanto é que tem um dado, a gente estava conversando, né, internamente, que hoje já pessoas se consultam com o ChatGPT, como psicólogo, entende? Pois é, surreal. Para a gente é insano, mas para quem está no meio do fundo do poço e não tem um amigo, é a solução, é o que dá, né? E aí a gente está indo, então, para uma era do pós-commerce, do pós-aplicativo, né? A gente está em outro lugar, então tem muito aí para a gente olhar. Aqui, ela mostrou uma assistente, muito rapidinho eu vou mostrar para vocês, que ela fala desse AI empática, né? Mas a gente tem cada vez, é mais fácil de eu usar a inteligência. Aqui é um caso de varejo, onde eu vou colocar já o prompt inteiro, né? Fui convidada para um casamento em tal lugar, no dia tal, e aí a AI vai te trazendo a resposta. Ela só está falando. Eu estou falando com a assistente de uma maneira bem leve, e ela vai me formando a resposta, com a roupa, com detalhe, ou seja, fácil, né? Mas eu queria trazer para vocês esse aqui. Semana passada eu estava lá no evento da Bittencourt, que é de franquia, e aí o Jean sempre vai, ele era um cara da Lynx, né? Ele era Lynx, né? Ele era Lynx. E aí ele está agora na Neogrid. E aí ele mostrou, e isso para mim foi incrível, isso tem uma semana, hein, gente? Ele falou o seguinte, os dados estão aí, certo? Então, o que a gente quer saber? Quanto eu vendo? Está no meu sistema. Depois, eu quero saber, mas quanto que o Brasil vende? Isso está na net. De alguma forma, eu posso ter números. E como que performa a minha loja? E das minhas lojas, qual loja?
Então, eu tenho um diálogo. Então, eu vou soltar aqui o áudio, que eu gravei o vídeo dele falando, é o que já está. Então, assim, ele apresentou isso, é real, ele já faz. Agora, prestem a pergunta, o sonho. Herbert, você vai morrer, você vai querer contratar amanhã isso aqui. Porque você vai conversar com ela. O resultado foi um aumento de 15% nas vendas de refrigerantes e 12% nas vendas de energéticos. Está perguntando a minha área, tá? Mia, qual foi o crescimento de venda total em comparação com o mercado para a categoria de bebidas no mesmo período e região? O mercado teve um acréscimo de apenas 2% no consumo de bebidas na última semana, enquanto suas lojas apresentaram um crescimento de 7% na mesma região e período. Ótimo! E dentro dessa região, quais lojas da nossa rede tiveram a melhor e pior performance nas vendas de bebidas? As lojas em centros urbanos e shoppings tiveram os melhores resultados, com a loja 511 São Paulo destacando-se com um crescimento de 20% nas vendas de bebidas. A loja 123 Extremo teve o pior desempenho devido à ruptura no estoque dos produtos. Os produtos que apresentamos já estão em trânsito? Sim, todos os produtos estão em trânsito com previsão de entrega hoje. Entendido. E qual ação de oferta massiva se tornou mais eficaz em faturamento para as bebidas? As ofertas do tipo Pague Leve nas lojas físicas foram as mais eficazes, impulsionando as vendas em 15% no período. Agora, eu gostaria de analisar os produtos. Quais bebidas estão com grande volume de estoque? O Whisky John Martin 700 ml e o vinho tinto solista 750 ml estão com um volume de estoque elevado, sendo classificados como slow movers. Quais as sugestões de ações para esses produtos? Para o Whisky John Martin 700 ml, associe as compras ao público masculino de 18 a 30 anos. Para o vinho tinto solista 750 ml. Bom, gente, Enfim, é só uma demo, né? A gente pode fazer isso, né, Jay? Qual o sapato que você compra, né, no dia de hoje, para o casamento, no caso? Então, assim, gente, foi incrível, porque eu não preciso mais fazer meu PPT, né, para reunião. Eu levo o aplicativo, né, e eu pergunto na hora o que vendeu, o que não vendeu, para onde foi, que exame fez, o que está atrasado, né? Mais ou menos por aí. Bom, enfim, o que a gente viu, então? Acho que no SXSW esse ano, essa foi uma das apresentações premiadas de inteligência artificial. Você tem big telas no fundo e você tem dois computadores aqui, duas telas que você escreve o prompt da história. E a história ela vai acontecendo. E o que você escreveu gruda na outra história, que gruda na outra história e que gruda na outra história. Então você fica aqui, é som, é imersivo, sem som, você tem as telas. É uma experiência deliciosa. Robôs, né, gente, que fazem o seu café. Esse foi em janeiro, lá na NRF. Muito simples, é uma experiência de varejo. Só que ele conta a história do café enquanto ele está fazendo para você. Deixa eu te contar do café. E aí ele conta. Super fofo, né, também. Bom, isso aqui foi na China, falando um pouco sobre... essas big telas, né, falando de tecnologia aqui, tá, gente? A gente viu muita coisa nas visitas, mas, em particular, essa era uma empresa de tela, chama BOE. Isso aqui é uma parede inteira. Então, é uma forma, poderia estar no item de performance também, né? Mas é uma tela que eu consigo ver a empresa inteira. Então, é como se eu tivesse isso daqui inteiro, e aí eu tenho meus indicadores, que ali em tempo real. Então, assim, é muito incrível para a gente ter um controle. Agora, eu trouxe esse aqui, que foi o que... Foi meu master de viralização quando eu estava lá, que é uma tela única que vira um note. Ainda não estava disponível. Então, quando você abre, ele quase vira um A3, assim, sabe, de tela. E quando você fecha, ele aparece o seu teclado e o Note. É a mesma tecnologia. Então, assim, mesma tecnologia que a gente tem para os celulares que dobram, né? Só que é uma telona.
ainda não estava disponível, mas foi o que mais me encomendaram, né, efetivamente, quando eu estava lá. Então, assim, a gente está bem avançado nesses caminhos. Acho que aqui, a primeira coisa que eu diria é o letramento. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. E, consequentemente, tem muita gente na estrutura e na organização que não sabe sobre o que é e, principalmente, os riscos que a gente tem também, né? Por quê? Existe uma segurança da informação. Eu lendo um pouco sobre isso, a gente começou a usar o chat GPT indiscriminadamente. E os dados reais da empresa estão lá. A gente põe a história real, a gente quer a apresentação, a gente fala dos dados. Então, assim, quem tem um pouco mais, talvez, de informação, se preserve. Mas não é a realidade de todo mundo. Então, os nossos dados da empresa, das nossas empresas, estão por aí. Então, hoje o que tem são muitas iniciativas já das empresas. Então, eu assino, eu pago, eu fecho, eu crio. Então, esse é um bom ponto. Cuidar da cibersegurança, como a gente falou, né? Entender o uso e quais são os usos que vão. Então, obviamente, cada um tem sua área aqui, mas quem é gestor da empresa como um todo, aonde eu vou dedicar o meu dinheiro agora? Eu vou para finanças? Eu vou para marketing? Qual é a área? Para fazer direito e aprofundar, porque senão a gente não vai conseguir ver o que tem. E aí eu deixo aqui meu conselho, né? Explorem a China, porque eu, assim, vou para o capítulo final, que é performance, e, assim, realmente é um outro universo que a gente não conhece. O meu maior aprendizado, já falo dele aqui, mas, peraí, é definir as áreas, que é do investimento. Performance, gente. Meu maior aprendizado nessa viagem para a China foi nunca olhe a Ásia pelo olhar do Ocidente, né? Então, o Oriente falado pelos Estados Unidos é outro mundo, né? Eu tinha aprendido um pouco pela Fernanda, né, sobre Índia e China, mas só lá você entende, né? Quando os Estados Unidos fala da China, ele fala que eles vão dominar o mundo, que eles estão comprando recurso natural porque eles querem tudo, porque lá nos chips da Huawei ele quer saber tudo da gente, que o TikTok está te filmando. Na verdade, eles não estão nem aí para a fila do pão. Eles estão muito preocupados com exatamente o que eles vão fazer com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas naquele país. E é isso, é sobrevivência, né? Eles olham para dentro e não para fora. Então, eu digo para vocês que eu descobri um país performance. Essa é a minha fala, né, de quando eu voltei da China. É um país que, em 40 anos, sai de uma vila de pescador e vira uma potência. Em 4 décadas, ela sai da bicicleta e entra no carro elétrico. A gente tem... Fábio está aí ainda? Não, saiu. Quantos escritórios de carro, de empresas chinesas de carro? 130. Lá. Escritórios não, montadoras. Montadoras lá. E aqui no Brasil, mais de 30 escritórios já. Ah, não, desculpa. Então, lá no Brasil, lá são 130 montadoras. Aqui já existem 8 oficialmente e 30 na fila. Perfeito. Então, a gente toma um susto com esse número, né? Obrigada, PH. Então, assim, é um universo gigantesco da tecnologia, né? E aí sai de fome para maior importador e é a primeira mobile first nation real, né? Quando a gente fala sobre isso, é porque eles têm 1,07 bilhões de pessoas conectadas na internet. A gente é nada, gente, sinceramente. Sendo que desse número, quase 100, né? 99,8 é mobile, é lá. Né? Então, assim, não se vive na China sem um celular, impossível, né? E aí tem várias coisas, quem joga, pede delivery, né? Pede carro por aplicativo, é tudo lá. Assim, sem fricção, tudo funciona, né? E lá, quando a gente chegou, e tem alguns colegas que passaram por isso aqui também, né, com a gente lá, eles explicaram como que é a inovação. Então, no centro deles está o poder público, que é o partido, né, a iniciativa privada e o cidadão. Tudo funciona nesse tripé, tudo, genuinamente. Então, eles estão sempre medindo a satisfação da população, eles estão sempre ali com o dedo no pulso, porque eles não podem correr o risco de ter um levante de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Ninguém controla uma massa dessa, né? E aí eles têm uma série de planos aí, dos diferenciais, que é a tecnologia e modelos de negócio, e depois eles têm os princípios. Mas o que é o ponto deles? É a visão de longo prazo. Então, eles têm um plano de 20, 30 anos, que são fatiados a cada 5. Então, já é para a gente uma inspiração. Eu posso fazer um plano de 5 fatiado em 1.
A gente não consegue, talvez, fazer em 20, 30, a gente não é assim, né? Mas eu posso fatiar. E aí eu tenho os meus big temas, e depois ele define quais são os grandes planos. E a partir desses grandes planos que eles apresentaram para a gente, eles partem para a execução. Então, os líderes das cidades, né, o que vai descendo no partido, têm autonomia e verba. O importante é ele executar. Como ele vai executar, o problema é dele. E ele não tem o que a gente vive aqui, por isso que, infelizmente, a gente não consegue replicar isso. Eu não tenho um partido que eu estou preocupada que 4 anos, 5 anos eu vou me reeleger. Eu vou estar no partido, só tem um partido. E se eu performar, eu vou crescer. Esse é o ponto, essa é a diferença. Não tem política da forma como a gente conhece. Ele tem performance, e a performance me leva a uma evolução. Essa é a grande diferença. E a gente tem uma questão lá que para a gente foi muito diferente, é um dos poucos países que tem mobilidade social pela educação. Se eu estudar, eu vou mudar de vida. É sabido, né? Então, a educação para eles é um valor desde sempre, tá? Na história da China, a educação é um valor. Então, eles começam estudando desde pequenininho tudo que vocês podem imaginar. A gente visitava empresas que tinham 20 pessoas, 9 PhDs. É assim, é uma loucura o nível educacional deles. Não dá para brincar. Se tiver um chinês na sala, você nunca vai ser o primeiro. Com certeza, você vai poder ser o segundo e fique feliz, né? E a harmonia, então, social é o foco do Partido Real, né? Eles comentaram que lá é um país de teste. Então, modelo de negócio, pensa e vai, só vai. Tem todos os tipos de modelos de negócio que você pode imaginar. Então, eles não se limitam pela aqueles números que a gente sabe, né? Tem alguns que a gente nem tem. Então, vai da fábrica com o consumidor, um B2B que vai para o B2C, da farm to restaurant, da community to buy, e aí vai. Então, se você aprofundar, por isso que a China é um grande convite para a gente ampliar possibilidades, né? Sabe aquela criatividade que a gente pode achar ela? A gente pode avançar por isso. E aí, acho que a gente teve um bate-papo com uma consultora. Hoje ela é chinesa, mas é uma consultora, não está mais na indústria, que ela falou que ela não quer trabalhar de domingo, então ela quer só ser consultora agora. E aí ela trouxe esse chart mostrando que é uma visão americana, onde eu quero ser o maior, né? Eu quero mostrar quem sou, versus onde eu quero ir. Né? Então, eu trabalho muito mais na infraestrutura do que na arquitetura. E quando a gente fala nesse assunto, esse aqui é um mapa, está ruinzinho porque ele era pequeno, eu só aumentei. Isso é o Rio de Janeiro em 93. O Rio de Janeiro, a malha de metrô, tá? Em 2013. Teve umas aqui, umas aqui. Isso é Xangai em 93. Isso é Xangai em 2013. E depois, em 24. Né? Então, assim, aqui, na verdade, é Nova York e aqui é Xangai. Então, quando você olha, quando a gente fala não brinque em serviço, então, performance realmente é um valor. Estou finalizando aqui, gente. É muito, muito forte. E aí a gente foi na Feira das Indústrias, a gente teve a oportunidade de visitar uma feira, e lá tinha um pavilhão só das universidades. Né? E aí, andando, pense que aqui é um stand da Universidade de Eletricidade, Electric Power. E do outro eu tinha o Shanghai University of Sport. Então, na verdade, eles vão direcionando e cada vez eles aperfeiçoam mais a área que você quer. Então, você vai ser real um especialista naquilo. E você tinha um pavilhão inteiro de possibilidades. Né? Tinha da medicina tradicional chinesa, tinha muita coisa. Então, a educação para o chinês, gente, é um ponto. E aí, acho que falando só de performance, não queria passar, essa foi uma palestra da NRF, da Drew Barrymore e do sócio dela, que é o Shai Hung. E aí, o que ela fala? Ela teve bebê, não queria mais atuar, então ela criou uma marca de appliances, de domésticos, né? De peças para casa. Cafeteira, temos air fryer lá também, né? Ou seja, de uma maneira diferente. E toda a palestra ela falou sobre parceria, porque ela não conseguiria fazer esse movimento se ela não tivesse alguém que tivesse dado vida àquilo que ela sonhou, que é esse cara. Né? Então, acho que o poder do parceiro, e aí ela fala da parceria dele, que executou, que criou canais, mas ela também falou da parceria dos canais. Então, eles fecharam uma parceria com uma rede varejista, e foi aquela rede varejista que lançou o produto. Então, a gente não pode reduzir
o quanto a gente pode chegar mais longe com parceiros. E na China, o poder privado é um grande parceiro do poder público. E é com isso, é essa junção que faz a coisa acontecer também lá, tá? Bom, o que a gente viu, então? A gente fez uma visita na Dell, nos Estados Unidos, isso, e é impressionante como as empresas, como parceiros, né? Falando aqui sobre construção de parceria, a competência que essas marcas passam por todas as transversais, né? E o quanto a gente pode, numa visita, explorar muito, né? Isso aqui era da área de saúde, aqui tem saúde, energia, tinha uma outra que era produção. Mas aqui ele mostrava como funcionava, por exemplo, no quarto do hospital, né? A gente está aqui, o Fábio deve estar aqui, o Fábio aqui. Ele não está aqui, mas está aqui, ó. E aí a gente tem aqui o quarto do hospital, então como é que eles mapeiam as zonas? Então, se o paciente cai, é fácil, rapidamente um alarme toca e a coisa acontece, né? E aí tem uma outra empresa que a gente visitou também, que ela eu não diria que é puramente de automação, mas ela é de leitura. Essa é a gente na visita, aqui somos nós, tá? Então, tá vendo? Eu fui me filmando e aí tô andando, ó, ele me vê perna, ele vê corpo, ele vê cabeça. Então, a gente vai vendo como a tecnologia está avançada para uma leitura, né, do que precisa. E ali do lado, aqui, ó, foi um teste, pensa que era um teste que eles fizeram para a gente, foi real ali, ele está de capacete, mas ele está sem o colete, então ele fica vermelho. E a partir do momento que ele põe o colete, então ele está verde. E aí ele pode entrar na linha de montagem, ele está protegido, está tudo certo, né? E aí aqui, então ele ficou verdinho, ele está pronto. E aí ele deitou no chão e aí ficou vermelho. Por quê? Porque caiu, é um acidente, rapidamente manda e vai tudo lá. Então, assim, a gente está muito avançado na leitura. E na China é muito mais, né? Efetivamente, tá? Bom, a gente na feira viu um robô humanoide de tudo quanto é jeito que vocês podem imaginar. Tudo, tudo. Então, Martina, logo, logo o seu vai chegar do café e vai ser seu amigo, você vai poder levar ele para casa, né? Esse joga futebol e o outro tem várias coisas. Agora, isso aqui acho que é o fim para a gente, finalizando aqui quase a minha fala, para dizer a diferença do que é a China hoje, né? Isso aqui, gente, como a gente fala que eles não brincam em serviço, isso que vocês estão vendo são patentes de uma empresa só, aquela de tela. Então, quando a gente fala que a China copia, que a China não tem criatividade, que a China não... É uma visão muito antiga do que a gente tem hoje. Então, não brinca em serviço. Então, a gente não pode olhar a China pelo olhar americano, né? De maneira nenhuma. A gente precisa ter a nossa opinião formada a respeito. E eu digo para vocês, eu descobri um outro universo. Falei para os meus filhos que a gente não vai para os Estados Unidos, para a Europa, que o próximo dinheirinho que sobrar, a gente vai para a Ásia, né? Descobrir um outro lugar. Então, acho que a gente tem aqui, para mim, o principal é deixar para vocês essa inspiração do País Performance. É impressionante o que os caras construíram, quebrando um objetivo, tendo um objetivo maior, quebrando em objetivos, executando autonomia, definição, verba e reconhecimento, né? Então, que a gente tem esses objetivos a longo prazo fatiado, que a gente tem um foco na execução real, né? A gente não pode ficar aqui discutindo, né? Tem alguns colegas que são muito bons de execução aqui, né? E é muito bom ter a educação como uma ferramenta, né? Educação na China é um valor gigantesco. E assim, eu posso dizer, esse é o pilar da minha vida, né? Pela minha família, pelo meu pai em particular, que era um cara que sempre quis estudar, só foi estudar com 20 e poucos anos, porque é nordestino, retirante do Ceará e tal, e foi o valor que ele deu pra gente, e é assim que eu vivo, né? E realmente transforma a vida, né? O reconhecimento de resultado, então, quando a gente falar da execução, como líderes que somos, como que a gente vai também reconhecer isso, porque é isso, né? Eu tenho mobilidade social na China, eu reconheço isso, ainda mais que hoje a gente tem essa dificuldade de ter pessoas engajadas para que possa trabalhar, né? A educação como ferramenta é tanto para a empresa, a educação não está na área de RH, né? Obviamente quem está vinculado aqui, mas como time ou autoeducação ou para a educação dos times,
Metas claras, gente. Não dá para ficar no meio do caminho, acho que é o que a gente mais sofre hoje, e a gente tem alguns clientes que têm uma complexidade de diálogo e é complicado. Então, assim, transparência, clareza, definição, plano e tecnologia como apoio que está em todos, né, gente? E definir esses diferenciais claros. Eu fiquei impressionada com uma parede de patente. Todas as empresas que a gente vai têm uma parede de patentes, né? Aquela era a maior que tinha, mas todos têm, né? A gente precisa arrumar uma patente, gente. Não sei o quê, mas eu quero uma para chamar de minha agora. E as parcerias permitem que a gente chegue ao nosso objetivo. Bom, então caminhando para o final, gente, eu vou ganhar uma estrelinha da Luciana, né? Tenho 4 minutos solo a mais. Obrigada. Então, chegando ao final, gente, eu queria deixar aqui só um lembrete, ou talvez compartilhar com vocês, para quem conhece mais a No Ponto é fácil, mas para quem está mais afastado, que a gente pode ajudar vocês nessa jornada também, né, do planejamento. Como? A gente tem tudo isso que vocês viram, conteúdos e palestras, que a gente chama de um wake-up call. Então, se precisar dar uma cutucada em alguém, a gente é bom nisso, né? Gestores, a gente gosta bastante também, mas a gente pode ir para a equipe, para os gestores. A gente faz toda essa análise de termômetro, né? Então, o que está acontecendo? Eu quero ver um setor novo, eu quero entender o que está acontecendo. A gente pode ajudar por desk research, fazer análise crítica da operação. A gente pode ajudar em novos mercados. Então, assim, cara, eu quero olhar para isso, talvez eu queira visitar e expandir meu negócio, ou seja, não especificamente da marca, mas da operação. A gente pode entender como ajudar vocês nisso. E, por fim, se quiser, a gente reposiciona, que a gente é bom nisso também. Olhar e fazer, né, uma visão mais profunda até as recomendações. E, por fim, poucos talvez saibam, mas a gente pode coordenar o processo. A gente tem alguns clientes que a gente coordena todo o processo de planejamento estratégico, acompanha, faz as reuniões trimestrais e está ali do lado para ajudar, principalmente as empresas que não têm essa cultura. Algumas delas a gente tem que começar, né? E a gente é bom em começar isso também. Então, eu queria muito agradecer e deixar essa palavra que a gente ouviu, né, a Kelly trazer. O que a gente quer? Ser um passado batido ou uma marca que permanece no futuro? Então, gente, muito obrigada.